Prezados irmãos em doutrina espírita, mais uma vez estamos diante de vocês, utilizando, é claro, os vídeos, para trazer a continuidade do nosso trabalho e, semanalmente, trazer uma crônica para os companheiros em torno da doutrina que nós professamos. Desta feita, nós estamos trazendo alguns pontos fundamentais da nossa doutrina, que é reencarnação. E hoje é uma segunda parte desse trabalho, que é religião e ciência. Quer dizer, um assunto que vocês sabem que tem causado, desde épocas remotas da humanidade, uma diferença. Não se entendem. Porque um pensa além, o outro pensa nas coisas da terra. Então, acontece exatamente estes fatos. Então, vamos tentar ver se conseguimos derimir dúvidas. Francis Collins, geneticista dos Estados Unidos, foi diretor do projeto Genoma Humano e um dos responsáveis por um feito espetacular da ciência moderna, o mapeamento do DNA. Vocês vejam, queridos companheiros, por que nós estamos trabalhando esses temas, ciência e, ao mesmo tempo, religião. A religião não entra nesses assuntos, nem interessa entrar nesses assuntos, porque a religião fica presa a dogmas, fica presa a certos fatos que eles consideram mistérios. E esses mistérios só Deus é que pode revelar. Só que revela através, é claro, da ciência. Então, nós encontramos aqui esse nosso companheiro trazendo algo muito importante para todos nós. Ele diz ainda, uma das grandes tragédias do nosso tempo é a ideia que foi criada que a ciência e a religião têm que estar em guerra. Da minha visão, o autor botou isso aqui, né? O Francis colocou essa sua frase de guerra. Eu acho que não há. O que havia era uma contradição, porque um dizia uma coisa, outro dizia outra. Um pregava que a vida acabava no túmulo. Depois o outro disse, não, a vida continua. Mas criou estados para depois da morte. Uns, a pessoa só vai despertar no final dos tempos. A outra, que antigamente você ia, quer dizer, para as crianças eles criavam um limbo, para aqueles ferrenhos, pessoas violentas, criminosas, o inferno. E para as almas que não tinham muito erro e não tinham muita coisa, criaram o purgatório e Deus o máximo. Quer dizer, um personagem. Tanto que colocaram, arranjaram um trono para Deus. A Bíblia, há alguns autores que dizem que o Satanás foi expulso do céu porque um dia se sentou no trono de Deus. E Deus expulsou ele aqui para a terra. É uma coisa, ficção, mas a sociedade humana vive disso aí. Vamos continuar o nosso assunto. O espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de duas potências, religião e ciência. É claro, a ciência já está presa a pontos fundamentais e que, naturalmente, eu quero, mais uma vez, ressaltar para vocês. Primeiro, vida depois da morte. Os estados da alma depois da morte. É um dos fundamentos que eles criam e que eles ficam a se debaterem. Então, a religião tem a sua maneira de explicar todo essa passagem de vida e morte. E a ciência tem outra. A ciência, depois de vários estudos, depois de várias pesquisas, chegou a mostrar para a humanidade que existe vida além da vida. Porque o espaço infinito, segundo muitos autores, dizem que lá tem para mais de 100 milhões de galáxias. E só a Terra ser habitada
fica uma interrogação muito grande. Inclusive o nosso sistema, quer dizer, a nossa galáxia, que tem 100 milhões de planetas, maior do que a Terra, é claro, o nosso sistema solar é composto de 8 planetas, e todos diferentes uns dos outros na sua postura espiritual e tamanho, o seu tamanho global, eles são maiores, tem deles que maiores 40 vezes do que a Terra. Assim, a ciência e a religião, sempre que entram de frente, cada qual tem a sua postura. Reconhecemos que tudo há de ser fruto de muita análise e observação ao longo do tempo. É o que eu estava dizendo para vocês, ao longo do tempo. Vocês vejam que depois de Kardec, a astronomia evoluiu demais, a ponto de o homem já estar fazendo a viagem interplanetária. Ora, tudo isso porque a ciência encontrou, quer dizer, todas as facilidades, todas as energias necessárias na própria natureza para conseguir fabricar um veículo que atravessasse o cosmos e fosse parar, no caso do nosso satélite, que é a Lua. Então a ciência está muito à frente da religião nessas características para explicar quem é Deus e o que é Deus. Encontramos uma frase muito interessante quando a gente lê Paulo nas suas epístolas, e eu achei interessante, por isso que eu coloquei aqui para vocês fazer uma reflexão. É a primeira epístola de Paulo. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola, afirmou: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Vocês vejam 3 partes distintas que eu gostaria que vocês buscassem reflexão para ver como Paulo tinha razão. Eu plantei, claro, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quer dizer, nós estamos crescendo agora no século XXI, porque não crescemos em milhares de anos para trás. Estivemos por muitos e muitos séculos caminhando no escuro. Vamos trazer para a época moderna. Não tínhamos o que tem a humanidade hoje, que tem as comunicações mais rápidas do mundo através dos celulares, através da internet, né? Se conversa na mesma hora, se outro país distante escuta a nossa voz, vê a nossa fisionomia, quer dizer, tudo porque houve a evolução da ciência, e essa evolução da ciência proporcionou a nós essa grande invenção que encurtou os espaços e as comunicações. Assim, quando tomamos consciência da realidade, o que ocorre é que avançamos mais rápido. E é claro, vocês vejam que tem muitas coisas que nós vamos conversar através das nossas exposições para mostrar o salto que deu a ciência de Kardec para cá. A tarefa da ciência é revelar a lei da natureza, a sua aplicação, leis essas que vêm de Deus. Ora, isso aí é exatamente. Vocês vejam que o cientista pegou, por exemplo, nós sabemos que a água, ele disse que é H2O. Quer dizer, a ciência foi que procurou trazer essa informação que era desconhecida da religião. A religião nunca falou desse assunto. A religião só cuidou da alma, do espírito e mais nada. Mesmo assim, restringindo todo o seu direito de liberdade, de pensar e de botar em ação o seu livre-arbítrio. Mas, toda a vida, ela manipulou a consciência humana. Desde tempos primitivos que isso vinha acontecendo. Eu digo sinceramente para vocês que a libertação da consciência do homem veio com o senhor Allan Kardec.
E quando foi que ele veio? Quando ele, ao pesquisar a doutrina espírita, descobriu uma outra humanidade diferente da nossa, a humanidade espiritual, com os mesmos pendores, com os mesmos pensamentos, com as mesmas aptidões e vivendo. Se praticar alguns erros na Terra, é claro que ele chegava com a consciência do outro lado meia ferida e começaram a sofrer, não porque Deus não fez sofrer, ele mesmo é que estava se auto-sofrendo diante daquilo que ele fez com o seu próximo. E, para que vocês tenham mais percepção, o avanço da ciência é obra da espiritualidade, através dos missionários divinos. Claro, Einstein, Galileu Galilei, um Buda, um Cristo, um Moisés, e tantos grandes missionários que vieram ao mundo, foram, claro, enviados pelo nosso Pai Celestial para informar a nós, espíritos que estavam crescendo aos poucos, espíritos que estavam ainda aprendendo o que é a lei de Deus. E eles vieram para nos dar maior expansão à nossa mente em torno da grandeza de Deus e, segundo a maçonaria, o grande arquiteto do universo. O certo é que o universo está repleto de vida. Não há espaço vazio. Acabei de citar há algum instante que dizem que o universo tem 100 bilhões de sistemas e que esses sistemas, por exemplo, nós fazemos parte de um desses sistemas que tem 100 milhões de planetas. Quer dizer, então não há esses espaços vazios que as pessoas pensam que existem. Tudo é ocupado. Agora, claro que a ciência um dia vai explicar qual é o processo da ocupação desses pontos vazios que são descobertos no universo. O padre físico e matemático belga Georges Lemaitre, que viveu de 1894 a 1966, teorizou, dizendo: todo o universo, não somente a matéria, mas também o próprio espaço, estava comprimido num único átomo chamado átomo primordial, ou ovo cósmico. Isso é que se vinha, né, dizendo, e ele estava também estudando tudo isso aí, também conhecido como teoria o Big Bang. O estudioso afirmava que a matéria comprimida naquele átomo se fragmentou numa quantidade descomunal de pedaços e cada um acabou, fragmentando em outros menores sucessivamente, até chegar aos átomos atuais numa gigantesca fissão nuclear. Vocês vejam que tudo, é claro, tem uma resposta. Mas o que o papel da ciência? É investigar, analisar, para trazer à humanidade o que é certo e o que é errado. Atentemos que todo o progresso mostrado no século XXI é o resultado de constantes e irrevogável manifestação da lei do retorno, ou seja, a encarnação. Nós somos constantemente desafiados a superar nossos limites e nosso crescimento em sabedoria e moral trazem frutos benéficos a todos os seres. Então vocês vejam que o assunto, é claro, é um assunto entre religião e ciência, mas que ainda hoje há digamos, um desentendimento. Ainda não sentaram em uma mesa, num congresso, num seminário, para colocar o ponto nos is. Cada qual segura as suas teses
querendo manter a sua verdade, querendo transformar Deus num homem material, coroado, vivendo num lugar lá em cima no espaço. E, no entanto, o próprio Cristo, Deus está em toda parte, quando ele conversou com a mulher samaritana. E ele é Espírito, e Espírito em verdade ele deve ser adorado. É lá nos Evangelhos. É pena que a pessoa não faça uma reflexão. Então, se está em toda parte, Deus está dentro de nós, na natureza, nos minerais, nos vegetais, nos animais, está em todo lugar. Deus é a parte integrante da sua própria criação. Então eu deixo essa mensagem de hoje para vocês fazerem uma profunda reflexão. E, é claro, pesquisem, como nós estamos fazendo, porque para trazer um assunto desse para vocês, temos que pesquisar. Às vezes a gente busca 10 livros ou 12 livros para trazer uma informação capaz de ajudá-los a ter uma visão de quem é Deus e o que significa religião e ciência. Que Deus abençoe a todos, paz e saúde.